Sim, recebi agora a autorização, então eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas que me assistem nesse momento e começarei a exposição com um agradecimento e alguns esclarecimentos. O agradecimento é ao professor Newton Mulet Pereira, da Federal do Rio Grande do Sul, e à professora Alessandra Gasparotto, da Universidade Federal de Pelotas, pela oportunidade que me deram de participar dessa atividade do GT de Ensino de História da AMPU do Rio Grande do Sul, para tratar de um assunto tão importante quanto urgente e atual. Quanto aos esclarecimentos, o primeiro é que eu não sou especialista em nenhum dos assuntos que tratarei aqui. Eu faço essa explicação porque, embora eu não tenha qualquer aprofundamento de estudos, venho acompanhando a questão das epidemias já há bastante tempo, e isso que me autoriza a falar aqui para vocês, mas não como especialista, e sim como professor. A segunda informação é a de que eu preparei um material de apoio que está sendo colocado nesse momento na página do GT de Ensino de História da AMPU. Como a atividade tem uma finalidade educativa, a ideia de juntar esse material foi disponibilizar para os professores e demais interessados e interessadas as citações de fontes que serão mencionadas, assim como indicação de material de apoio, sobretudo filmes que tratam do assunto. Então, basta vocês procurarem depois na página do GT de Ensino de História. A terceira informação é quanto ao tempo. Eu pretendo fazer uma exposição de cerca de 40 minutos e reservaremos um tempo de, no máximo, meia hora para respostas de questões que eventualmente forem feitas. E o último esclarecimento tem que ver com uma questão de caráter antirracista. Eu sou professor de Educação de Relações Étnico-Raciais e é minha obrigação dizer que tanto no material que eu preparei quanto nesta apresentação, eu evitarei utilizar a expressão peste negra, por razões, evidentemente, antirracistas, uma vez que essa expressão conhecida e muito reproduzida na historiografia e pelo senso comum, não é contemporânea do período das epidemias, mas foi criada nas perspectivas eurocêntricas de se escrever isso, e nem a cor negra, nem a população negra tem algo diretamente que ver com o significado ou com o caráter eventualmente negativo que as epidemias possam ter. Eu cresci nos anos 70, na época da ditadura civil-militar, e me lembro que naquela época, quando se tratava de fazer referência a algo ruim, utilizava-se também a expressão russa, né? A coisa está russa. Hoje, essa não foi abandonada, ela ainda continua presente na música Meu Caro Amigo, do Chico Buarque, que a denunciava lá em meados dos anos 70. Esse tipo de expressão, de uso, enfim, nos fornece uma oportunidade de colocar em questão a educação das relações étnico-raciais. Então, onde se vê e se ouve falar em peste negra, vocês encontrarão no material e ouvirão da minha boca a palavra peste bubônica, que não é exatamente a mesma coisa. Feitas essas ressalvas, esclarecimentos e agradecimentos, eu começarei a minha exposição dizendo a vocês que a história das epidemias, infelizmente, acompanha a história da humanidade. Pode parecer um truísmo, mas o fato de estarmos agora diante de um surto grave epidêmico nos permite pensar conjuntamente um fenômeno que é um fenômeno universal e que é um fenômeno histórico recorrente. Parece que não, porque, em geral, esse assunto não aparece nos livros didáticos, a não ser os surtos maiores de caráter realmente pandêmico. Entretanto, consultando algumas obras mais gerais escritas sobre o assunto, verificaremos que endemias, isto é, surtos epidêmicos localizados,
aconteceram ao longo de todo o período histórico da humanidade, mesmo anterior à história, desde o período pré-histórico. As epidemias também são muito frequentes. Agora, as pandemias, isto é, os surtos epidêmicos de grande alcance, de alcance que nós poderíamos colocar como global, realmente não aconteceram tantas vezes assim. Por isso que, na minha exposição, eu tratarei de diversos surtos ocorridos antes do século XIX. Então, quando eu digo antes da Era Moderna, eu não estou me referindo ao período histórico da Era Moderna, mas eu estou me referindo ao período anterior ao século XIX, no momento a partir do qual o desenvolvimento da ciência, da química, da biologia, sobretudo, permitiu o enfrentamento de doenças epidêmicas a partir de pressupostos efetivamente científicos. Entretanto, como já antecipei, muito antes do reconhecimento do caráter das doenças epidêmicas, elas efetivamente se manifestaram e produziram efeitos devastadores em diversas circunstâncias que serão apresentadas aqui. Mas elas foram enfrentadas de um modo muito precário e a elas foram associadas interpretações que se vinculavam, na maior parte das vezes, ao plano religioso. Então, para começar, deveria dizer que teríamos que percorrer toda a história da humanidade, desde a história do Egito Antigo, para nos referirmos efetivamente às doenças epidêmicas. Mas eu quero começar com um caso que me parece ter sido o primeiro em que uma epidemia ganhou proporções maiores. Ela acontece no ano 430 e nós a conhecemos através do relato chamado História da Guerra do Peloponeso, escrito por Tucídides. Então, repare, nós estamos aqui nos referindo a um surto epidêmico de grandes proporções acontecido há cerca de 2.500 anos atrás. O que tem diferente nesse caso em relação a outros é que o Tucídides deixou uma descrição muito detalhada e circunstanciada da doença, inclusive dos seus sintomas e efeitos, porque ele próprio foi vítima dela. Embora se trate de uma doença de difícil identificação, eu cheguei a encontrar referências de que em 2001 ainda encontrávamos pesquisadores tentando identificar, a partir das poucas evidências existentes, qual teria sido a natureza desta doença. Ela poderia ser, para alguns, uma epidemia de tifo. E segundo a descrição do Tucídides, do historiador grego, né, Tucídides, ela teria chegado à região de Atenas durante o contexto de guerra com Esparta. Inicialmente, segundo ele, a população ateniense acreditou que as mortes estivessem acontecendo por envenenamento provocado pelos espartanos, mas depois se percebeu que não se tratava disso, mas de um caso diferente, estranho e absolutamente preocupante. Então, segundo ele, a peste teria vindo do Egito e, por sua vez, teria chegado ao Egito a partir da Etiópia. Devo dizer que quando Tucídides se refere à Etiópia, não se trata do país que nós conhecemos como Etiópia, mas da área pouco contatada e conhecida do mundo africano, que nós chamamos hoje de África Negra, né? Então, o Etiópia, é justamente o país dos povos de face queimada, de face escura. Então, provavelmente, o foco de origem epidêmica aconteceu, na época, no reino de Meroé, na região do reino de Cush, o de Meroé, e dali irradiou para o Egito. Acontece que a chamada peste de Atenas, que é a que eu estou me referindo agora, nos chama atenção para um fato de primeira importância em todos os outros contextos epidêmicos que eu tratarei aqui, que é o fato de que as grandes epidemias acontecem
devido a momentos propícios para contatos de grande alcance. Então, nós acompanhamos pela história todo o processo de colonização que o mundo grego promoverá na Ásia Menor, região da Macedônia, a região da Anatólia e também no norte da África, sobretudo a cidade de Cirene e outras da região da Líbia, que já estavam sendo ocupadas pelos gregos desde os séculos 6 e 5 antes da era cristã. Os contatos dos gregos com os persas, nas chamadas guerras pérsicas, e por extensão, os contatos dos persas com o Egito, eles passam a controlar o Egito a partir do ano 525, então todo esse contexto de contatos era propício a que determinadas doenças infecto-contagiosas pudessem circular, e foi efetivamente o que aconteceu no ano 430. Embora, então, nós não conheçamos todo o contexto, mas apenas aquilo que é descrito pelo Tucídides, pode-se perceber o grau de letalidade da doença e os efeitos devastadores que ela teve sobre o tecido social. É um elemento recorrente das doenças epidêmicas. Eu recomendo, quem queira compreender melhor esse contexto, que leiam diretamente o texto do Tucídides. Nós temos uma versão dessa obra traduzida em português, em PDF, disponível na internet. Eu mesmo o material que passei para vocês e forneço, inclusive, o link de acesso, que pode permitir a vocês, então, a leitura direta e muito rica, detalhada pelo Tucídides. Então, esse é um primeiro momento, portanto, de um contexto epidêmico importante, perceptível na história, a partir de testemunhos históricos, né, de grande impacto. Na sequência, nós veremos em todo o processo de constituição do Império Romano a existência de surtos epidêmicos. Então, desde o século III, antes da era cristã, quando o Império Romano constitui a sua área de dominação territorial, isso propiciou também o desenvolvimento de epidemias. A própria expressão, né, peste ou pestilência, é uma expressão usada inicialmente em textos romanos, que depois será herdada no período medieval, conforme eu falei adiante para vocês. Então, nós temos vários casos de surtos epidêmicos. Talvez o mais grave deles tenha ocorrido entre os anos 165 e 180 já da cristã, a chamada peste antonina, da qual o próprio imperador Marco Aurélio teria, segundo alguns, falecido. Né? Então, essa foi um momento de expansão descontrolada, né, do surto, que provavelmente se tratou de um surto de varíola, e que teria, segundo alguns historiadores, devastado, né, áreas inteiras do Império Romano. Alguns aventam a hipótese de que pudesse ter morrido cerca de 3 milhões de pessoas naquele contexto. Nós estamos falando aqui, na verdade, do século II da era cristã. Então, nós temos conjuntamente já alguns elementos para pensar a antiguidade e a letalidade das epidemias. Um terceiro contexto, e esse eu gostaria de explicar um pouco mais atentamente, é o contexto de início da história da Idade Média ocidental, texto esse marcado, entre outros acontecimentos, pela eclosão de um grande surto epidêmico, provavelmente em torno do ano 540, que começa em território sob influência bizantina e depois será irradiado para o Ocidente. A fonte principal de informação a respeito desse surto, que é conhecido por alguns como peste de Justiniano, porque aconteceu na época do governo do imperador Justiniano, é o Procópio de Cesareia. Então, Procópio de Cesareia tem as suas crônicas sobre as guerras, né, as chamadas História das Guerras, e na obra De Bello Pérsico, sobre a Guerra dos Persas, ele diz, então, que uma doença
proveniente da região da Pártia, dos partos, né, teria acometido os exércitos persas e sido transferida para os exércitos bizantinos. Também o Procópio, na sua obra chamada História Secreta, faz menção ao caráter epidêmico dessa doença, já dentro da cidade de Constantinopla, e apresenta uma descrição bastante trágica dos efeitos que ela efetivamente provocou. O fato é que dessa região aí do Mar Egeu e do Oriente Médio, a epidemia se difundiu através, provavelmente, do norte da África, pelo Egito, e chegou à Itália. A partir da Itália, ela irradiou para a região das Gálias. Segundo alguns historiadores, como Jean-Noël Biraban, que foi um grande especialista sobre esse contexto de peste da Alta Idade Média, o surto epidêmico não alcançou a região da Germânia, mas provocou um grande impacto populacional em toda a região sul, né, do chamado Reino dos Francos, e na área italiana, né, sob domínio dos povos lombardos e visigodos. Eu traduzi e deixo à disposição de quem possa se interessar alguns trechos da crônica do Gregório de Tours, né, o bispo Gregório de Tours, autor da crônica chamada História Francorum, a história dos francos, em que ele deixa um relato bastante impactante do que foi a peste naquele momento. Descreve atentamente os efeitos da peste na cidade de Marsella, e ele chama atenção para vários aspectos muito atuais para nós, que estamos vivendo um surto epidêmico. A qual delas é de que as pessoas imaginavam que a peste acabara, mas ela voltava, em diversos momentos, né, ela voltava a produzir os seus efeitos. Uma segunda informação fornecida pelo Gregório de Tours, que nos interessa muito também, é o fato de que ela, nos seus diversos surtos, atacava, né, produzia a morte de grupos diferenciados da população. Em primeiro lugar, ela afetou as crianças, depois, no outro surto, ela vai afetando outros grupos etários, mas, sobretudo, o que diz o Gregório de Tours e todas as outras fontes que eu consultei a respeito dessas epidemias antigas, é a de que a principal vítima das epidemias são as populações pobres, que não têm para ir e que não têm os mesmos recursos que os mais ricos para se defender em isolamento. Eles ficam efetivamente mais expostos, portanto. Esse contexto de peste, que os historiadores consideram que seja uma peste bubônica, já um tipo de peste bubônica, isto é, uma epidemia que ataca o sistema linfático e que se manifesta através da produção de erupções de gânglios, né, bulbos ou bubões, que produz febres altíssimas, dores de cabeça e outros sintomas, e que tem altíssima letalidade, ela começa a se manifestar, portanto, por volta do ano 540, e ela há registro dela até meados do século VIII. Eu cito uma outra fonte, bastante mencionada sobre ela, que é o chamado História Langobardorum, do Paulo Diácono, que está escrevendo no século IX e que ainda faz menções a ela. Tá? Então, esse contexto da Alta Idade Média é muito importante para entender um certo recuo populacional que vai acontecer entre o século V e o século VII. Eu disponibilizei para vocês um gráfico com a população europeia, tirado de uma obra de um geógrafo chamado Colin McKividy, o Atlas de História Medieval, em que mostra que no ano 400
a população era de cerca de 20 milhões, mas no ano 600 a população diminuiu para 16 milhões. Só a partir do século IX é que essa população volta a crescer. E ainda assim, por volta do ano 1000, há um contexto epidêmico, aí já não de pandemia, mas um contexto epidêmico na Europa, que foi muito bem estudado pelo Georges Deby. O Georges Deby, no livro O Ano 1000, foi quem melhor retratou, me parece, todo o significado desse conjunto epidêmico associado a guerras e outros elementos que levou a afetar profundamente a sensibilidade medieval do ano 1000 e que leva a uma série de manifestações religiosas de caráter milenarista, como se o fim do mundo estivesse próximo. Entretanto, o que eu gostaria de destacar nessa apresentação é o contexto dos séculos XIV e XVI, porque só nesse contexto aconteceu efetivamente o que nós podemos chamar de uma pandemia. Como eu já acabei de expor, desde o século VI, portanto, provavelmente a epidemia de peste bubônica se manifestara na Europa, mas no século XIV ela retorna com uma força até então desconhecida. E é nesse contexto que se abre no ano 1347 e que só se encerra, provavelmente, no século XVII, que nós veremos, então, um contexto pandêmico sem proporções. Ao que parece, esse grande surto se originou na Ásia Central, na região chamada Cafa, e teria sido trazida através do Oriente Médio e do norte da África por mercadores italianos, provavelmente mercadores venezianos, que trouxeram dentro dos navios, junto com mercadorias e pessoas, também ratos, né, cujas pulgas são vetores da Pasteurella pestis, que é o nome do bacilo que efetivamente transmite, produz a infecção. Então, as informações são as de que, antes de 1347, o surto de peste bubônica já tivesse colocado na China e na Índia. Na Ásia Central nós temos pouquíssimas informações. No Oriente Médio o volume de informações é maior, ela afetou, portanto, o mundo muçulmano, afetou profundamente o Egito, na época sob domínio do sultanato mameluco. Segundo alguns estudos, entre 1347 e 1517, teria havido 28 surtos epidêmicos no Egito. E, portanto, também aí as consequências das epidemias se farão sentir, como eu vou voltar a expor daqui a pouco. Entretanto, a partir do Egito, então, ela entra pela Itália em 1347 e em menos de 3 anos ela se difunde por todo o continente europeu. É isso que vale a pena nós considerarmos pela diferença que eu estou procurando acentuar em relação a essa pandemia de peste bubônica. Nós temos estudos os mais variados, desde os estudos de Virginia Hall para Portugal e Elisabeth Carpentier para a França e diversos outros lugares, que vão mostrar, então, a irradiação e a alta letalidade desse primeiro grande surto epidêmico. Então, o primeiro surto acontece entre 1348 e 1351, e quando eu falo dentro desse surto, há, na verdade, diversos momentos de recorrência dos efeitos e da mortalidade. Também tem um outro elemento que diferencia esse contexto em relação aos demais, que é o fato de que, na Europa, antes de 1347, vivia-se uma época de estia, né, crise frumentária, então a população já não tinha as
mesmas condições de resistir ao impacto da epidemia, e um contexto de guerra que vinha se prolongando já há bastante tempo, seja entre França e Inglaterra, também na Itália, na Península Ibérica, há um contexto aberto de guerras. Então, a junção desses três fatores levou a que a epidemia de peste bubônica produzisse um resultado, me parece, inigualável em termos de mortalidade. E, embora seja muito difícil o estabelecimento de estimativas precisas, uma vez que não há documentos censitários ou documentos de maior, que possam permitir uma inferência mais precisa, costuma-se dizer que, em conjunto, a população foi ceifada em 1/3, né? Teria morrido 1/3 da população. No material que eu forneci para vocês, lá no Atlas da População Europeia, é possível perceber que a estimativa do Colin McIvedy é que a população em 1300 era de cerca de 50 milhões de pessoas na Europa. Em 1400, essa população teria regredido mais ou menos para 35 milhões. E só em 1500 ela retoma para aproximadamente 48 milhões, o que ainda assim não equivale ao que era a população 2 séculos antes. Então, realmente, essa pandemia ela foi absolutamente devastadora e abriu caminho para outros surtos. Na verdade, o que nós veremos no final, nos 2 séculos finais da Idade Média, é a concorrência da peste bubônica com outros surtos epidêmicos de varíola e outros mais, né? Inclusive alguns absolutamente estranhos que ainda não foram esclarecidos pelos pesquisadores. Por exemplo, por volta de 1480, começou a acontecer na Inglaterra um surto de peste, que é conhecido por alguns como peste dos Tudor, ou Sudor-Anglicos, que matou muita gente e que se caracterizava por altíssima temperatura das pessoas e dores de cabeça profunda, hemorragias, e que esta epidemia teria voltado a se manifestar até por volta de 1560. Bem, eu gostaria agora, eu estou insistindo nesse contexto europeu, mas eu gostaria agora de fornecer alguns elementos para que nós pudéssemos pensar essas epidemias, ou no caso, esse contexto de pandemia, como global e não apenas europeu. Então, na realidade, eu já mencionei para vocês o Egito, que também foi afetado diretamente, e o Oriente Médio. Mas, se pensarmos um pouco o contexto do continente africano, que me interessa particularmente, veremos que também aí os efeitos desse contexto pandêmico foram consideravelmente graves. Há estudos sobre a difusão de epidemias na Abissínia, né, na antiga Abissínia, atual Etiópia, desde o século XIII, mas que se agrava no século XIV, no contexto que nós estamos mencionando aqui. Então, significa que também para aí essa epidemia foi levada. E o que me chama mais atenção é um projeto arqueológico coordenado por um pesquisador francês chamado Gérard Chouin, chamado Ifé Sungbo, em que ele procura demonstrar a hipótese de que a peste negra teria atravessado o deserto do Saara, através das rotas de comércio transsaariano, e teria atingido a área da floresta tropical africana na metade do século XIV. Ele pesquisa a cidade de Ilé-Ifé, a cidade mãe da civilização Yorubá, e ele imagina que o primeiro despovoamento da cidade de Ilé-Ifé, que ocorreu realmente na segunda metade do século XIV e início do século XV, poderia ter ocorrido em decorrência
da mortalidade provocada pela peste bubônica, porque um dos produtos de comércio que chegavam a Ilê e Fé era o vidro, né, para a fabricação dos coris, aqueles pequenos objetos de decoração e de uso religioso, as miçangas, né, que vinha através das rotas transsaarianas. O fato é que o Gerard Schoan e outros, como Sam Nixon, observam que algumas cidades que fizeram parte das rotas transsaarianas, na metade do século XIV, sofreram alterações abruptas, e que essas alterações levaram ao seu despovoamento, que provavelmente em decorrência da epidemia de peste bubônica. Outros estudos, e eu gostaria aqui de destacar uma pesquisa pioneira feita nos anos 70 por um historiador senegalês chamado Sekene Modi Sissoko, chamado Fomes e Epidemias em Tombouctou, ou Timbuktu, mostra que na cidade de Timbuktu, portanto, na atual República do Mali, na área subsaariana, desde o século XV e até o século XVII, diversos surtos epidêmicos ocorreram, e isso está registrado em crônicas escritas em árabe por eruditos locais que lecionavam na madraça da Universidade de Timbuktu. Paralelamente a essas evidências relacionadas à peste bubônica, eu gostaria de chamar a atenção para a difusão da epidemia de varíola, que foi uma das que estavam no contexto da pandemia do século XIV e XVI na Europa, e que foi levada para regiões de Alemanha em mar pelos europeus. Nós sabemos aí que nos contatos dos europeus com os povos indo-americanos, sobretudo os astecas e os incas, as epidemias desempenharam um papel trágico na enorme, gigantesca, né, mortalidade da população. Bartolomé de las Casas, né, é um dos autores que deixou um retrato terrível da chamada lenda negra, em que as epidemias são atrizes, né, fundamentais entre a tragédia que se abateu sobre as populações indígenas. O certo é que o papel da varíola deve ser considerada como elemento de transmissão e responsável por essa queda assustadora do número de populações indígenas. O mesmo pode se colocar dos contatos dos europeus com o continente africano, com o litoral atlântico do continente africano, onde doenças epidêmicas foram levadas, sobretudo a varíola. Há um livro de uma antropóloga chamada Claude Lepine. O livro chama-se Os Dois Reis de Danchomé, Varíola e Monarquia na África Ocidental, em que ela estuda, primeiro, as consequências nefastas, né, da varíola sobre as populações litorâneas da região do Golfo da Guiné, sobretudo da região da atual República do Benin, na época conhecida como Reino de Daomé. E como que, no contexto dessas doenças infecciosas, a religião desempenhou um papel fundamental, uma vez que na impossibilidade de interpretar o mal que destruía tantas pessoas, se imaginou que fosse o castigo de uma divindade em particular, que é a divindade chamada Sakpatá, divindade essa que vai ser colocada como deus das doenças, o deus das epidemias, a divindade com poder de destruição e com poder de julgamento sobre os reis. Essa divindade é conhecida no Brasil como Chapanã, né? E ela vai ter, então, todo um papel cultural importante nesse contexto de contatos aí com o reino de Daomé.
Dito tudo isto, espero ter podido demonstrar para vocês, e nós já estamos avançando para a parte final da exposição, o quanto que as epidemias elas não são localizadas e as pandemias muito menos ainda. Elas têm uma dimensão de globalidade que devem ser consideradas, mas no caso das pandemias tem um terceiro aspecto a ser considerado, que é o seu enorme impacto no tecido social. Então, como eu disse para vocês no começo, eu não sou infectologista, eu não tenho conhecimentos de biologia. O que nos interessa muito é perceber, como estamos percebendo agora, porque estamos dentro de um contexto pandêmico, o quanto as epidemias afetam o tecido social. Elas deixam consequências políticas imediatas. Então, eu cito no material de apoio o trecho de um documento publicado em 1351, na Inglaterra, chamado Estatuto dos Trabalhadores Ingleses, que é uma ordenança baixada pelo rei Eduardo III para controlar os salários e evitar que esses salários subissem, né? E, pelo contrário, manter os salários pelo valor anterior ao momento em que a peste se abateu na Europa. Por outro lado, obrigando os trabalhadores, obrigando os serviçais a atender às demandas da nobreza sob pena de prisão. Isso não é um caso isolado, nós vamos ver ordenanças semelhantes na França, em Castela, em Portugal também, temos a lei, né, leis, né, no período do governo de Dom Fernando IV, né, que procuram legislar sobre a vadiagem, né, evitar a vadiagem. Enfim, temos aí todo um contexto político de tentativa de controle da sociedade pelos impactos demográficos que as epidemias provocam e as consequências daí decorrentes. Depois, eu queria destacar para vocês uma pesquisa muito antiga, foi publicada em 1964 pela Elizabeth Carpentier, chamado Uma Cidade Diante da Peste, Orvieto, na metade do século XIV, em que ela estudou, é a tese do doutorado dela, né, resultado da tese do doutorado dela, em que ela estuda, dentro de 3 anos, todo o impacto da peste negra numa cidade particular, que é a cidade de Orvieto, na Itália. Ali nós vemos no início todo o desespero provocado na população pela incerteza do que estava acontecendo com o surto epidêmico, a dificuldade de entender e interpretar o que estava acontecendo, que em geral é atribuída a um castigo divino, mas com o tempo ela vai demonstrando como que as autoridades vão percebendo meios de conter a difusão da epidemia. Então, o isolamento da cidade, e, sobretudo, o isolamento das pessoas doentes. Isso é impressionante, né? Hoje, então, nós estamos numa situação de isolamento para prevenir a doença, mas, na verdade, no período medieval, o isolamento era imposto às pessoas que provavelmente estivessem infectadas. Então, isso efetivamente vão acontecer, né? Pessoas sendo mantidas presas dentro de casa, e outras medidas mais, todas elas restritivas à liberdade e ao movimento das pessoas. Então, certamente, a peste, junto com os outros elementos que eu apontei anteriormente, explicam uma série de convulsões sociais na Europa. Essas convulsões, as chamadas revoltas populares, não é à toa que vão acontecer na segunda metade do século XIV. Eu fiz menção ao Estatuto dos Trabalhadores Ingleses, do Eduardo III. Em 1381, nós teremos a revolta camponesa inglesa e a revolta da cidade de Londres. Em 1356, temos a Jacquerie, né? Revolução dos Jacques, dos camponeses. Né? Teremos, então, um conjunto muito grande de revoltas populares que eu estudei e escrevi num dos primeiros livros paradidáticos, os movimentos populares na Idade Média, mas mais do que isso, eu gostaria agora de destacar, então, o impacto mental, né, das epidemias, que é algo também que estamos sujeitos nesse momento. Certamente, a explicação religiosa foi a que prevaleceu no contexto europeu.
E a epidemia de peste foi entendida como um castigo divino, ou como um castigo divino pelos pecados das pessoas, o que levou ao surgimento de movimentos de caráter religioso radical. O mais importante deles é o movimento dos flagelantes, né? Então, tanto na Itália quanto na França, na região do Império Germânico, surgiram grupos, então, que se flagelavam durante 33 dias, né, o mesmo número de anos em que Cristo viveu, e enquanto se autoflagelavam, pregadores incitavam a população a purgar os seus pecados e, às vezes, a forçar os judeus a se converter. E justamente o segundo grande elemento desse impacto mental é a busca de culpados para as epidemias. E os grandes culpados no século passado foram, em primeiro lugar, os leprosos, a quem eles eram acusados, né, de envenenar os poços de água que abasteciam as cidades, mas principalmente os grandes responsáveis foram os judeus. E o contexto da peste bubônica abre um momento de grande perseguição, de reclusão das populações judaicas nos bairros, né, nas judiarias, né, no chamado gueto, que é o nome do bairro judaico de Veneza. Nós temos praticamente todas as tinham já as suas judiarias, eles ficarão então reclusos lá, ou então serão forçados à conversão sob pena de morte. E daí, enfim, um conjunto de perseguições que ocorrerá em toda a Europa. Também não podemos considerar desconectada essa sensibilidade religiosa das perseguições contra formas de alteridade, principalmente as perseguições contra as mulheres, através da chamada caça às bruxas. Vocês verão que uma das imagens que eu encontrei e que disponibilizei no material que preparei é uma imagem do final do século XIV que mostra uma seita herética adorando um bode na forma... adorando Satanás, né, na forma de um bode. Então é uma primeira imagem, ou uma das primeiras, pelo menos, do Sabá. O Carlo Ginzburg tem um livro chamado História Noturna, decifrando o Sabá, em que ele mostra bem isso, como que esse momento final, né, da Idade Média e início da modernidade é um momento grave, porque é um momento em que minorias, de uma sociedade, né, pouco disposta a conviver com a diferença e altamente persecutória. É certo que a epidemia tem, em parte, responsabilidade por isso. Tanto que a imagem que foi escolhida para a divulgação desta apresentação é o quadro El Triunfo de la Muerte, de Peter Bruegel. É um quadro que está exposto no Museu del Prado, e que não mostra aí, como era comum acontecer na Idade Média, uma cena de juízo final. Então não é Jesus julgando os vivos e os mortos, é a morte perseguindo, é a morte executando. Então é propriamente o triunfo da morte. Bruegel, assim como Bosch, Hieronymus Bosch, foram os dois artistas que talvez tenham conseguido captar e expressar de maneira mais sensível, né, esse quadro de medo, esse quadro, esse teor violento da vida, como diria o Huizinga, né, que existiu na Europa do final da Idade Média, com seus medos profundos. Então, cito também lá no material de apoio na bibliografia, o livro do Jean Delimot, chamado História do Medo no Ocidente, em que todo um capítulo ele dedica para as epidemias, né? A epidemia na forma alegórica de alguém que lança flechas, que mata, que produz, portanto, a morte, que leva ao desespero. Então, é essa Europa marcada tão profundamente por esses medos, que se abre para o mundo e que leva os seus medos para o mundo inteiro.
O último texto que eu juntei no material para vocês é um trecho do livro chamado Um Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, que foi escrito em 1720, é um romance, né? Um romance escrito em forma de reportagem, em que ele retrata detalhadamente a peste de 1665 em Londres, porque até, portanto, 1665 ainda se podia observar a continuidade desses pequenos surtos de peste bubônica. E é isso que está retratado nesse livro. E o texto que eu retirei para colocar como material de apoio para vocês é onde ele fala do isolamento social. O isolamento social que já estava colocado naquele contexto e como que esse isolamento poupou as vidas de alguns que podiam ficar isolados e não poupou a vida de outros. E o quanto que, em alguns casos, esse isolamento era obrigatório, porque o governo de Londres, naquele momento, obrigava, né, as casas em que houvesse pessoas infectadas a ficarem isoladas, e todos, infectados ou não podiam sair para a rua. Então tem um quadro, portanto, bastante vivo e difícil ainda, que é retratado nessa obra. Mas nós estamos aí no século XVIII, nós estamos aí em 1720, portanto, já dentro de um contexto de iluminismo, e eu vi que algumas pessoas se manifestaram em relação aos meus escurecimentos, então é por isso que eu provoquei mesmo, dizendo escurecimento, porque a gente está tão familiarizado com esclarecimento e com iluminismo que parece que tudo são luzes, né? Então é nesse contexto, portanto, é que nós temos uma mudança de interpretação em relação às epidemias que já sinaliza outros caminhos, quais eu não vou continuar e vou deixar aqui aberto para vocês. Era isso, basicamente. Eu peço desculpas, a minha fala saiu um pouco desordenada, mas eu tenho a impressão que as ideias principais que eu queria desenvolver foram apresentadas, e agradeço a paciência de vocês. Já são 10 para as 8 aqui no meu relógio, então já estamos com 50 minutos, o previsto eram 40, então estou dentro do tempo. Eu vou agora prestar atenção nas perguntas que foram feitas e passar a respondê-las. Obrigado a vocês todas e todas. Quero encerrar indicando isso, que é absolutamente diferente, estranho e terrível estar nesse momento dando essa palestra nessa circunstância, o que nos traz à memória o quanto nós somos efêmeros também, né? Então, para mim, essa apresentação ela é muito marcante por isso, porque justamente não estamos aqui apenas falando de objetos de estudo, nós somos objetos também, estamos colocados na mesma roda da fortuna, que tanto eleva quanto mata. Obrigado a vocês todas e a vocês todos pela paciência. Eu vou então agora tentar prestar atenção nas perguntas que efetivamente foram feitas e tentar responder se eu puder. Obrigado.